Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Estudo Espírita aqui no YouTube. E hoje nós vamos encerrar a nossa série Quarentena Espírita com o quarto vídeo, que será uma mensagem do livro Irradiações da Vida Espiritual. Para quem não conhece, esse é um livro onde há uma compilação de mensagens da médium Madame W. Creel, francesa, contemporânea de Allan Kardec. Foi uma médium espetacular, né? Uma médium muito produtiva. E para quem não sabe também, foi ela que psicografou a prece de Cáritas. Então ela é muito conhecida por ter psicografado a prece de Cáritas. Mas ela foi uma médium muito profíncua, né? Ela tem comunicações inclusive do Espírito de Verdade e também de vários poetas anteriores à sua época. E então é um livro que vale a pena a gente ler. Primeiro porque é um livro que contém as primeiras comunicações ali da época da codificação. É um livro muito interessante. Eu já dividi com vocês algumas mensagens desse livro, alguns trechos, durante as nossas postagens no Instagram. Então fica a minha dica aqui. Então eu escolhi uma mensagem de hoje para a gente então poder refletir um pouquinho sobre esse momento que nós estamos passando, sobre essa quarentena que o mundo inteiro está atravessando. Vamos aproveitar esse momento para a gente elevar o nosso pensamento, a nossa vibração, procurar interagir com textos positivos, com mensagens instrutivas, que realmente vai nos dar condições de melhor atravessar esse momento, com pensamento positivo, com preces e rogando sempre a espiritualidade, a Jesus, a Deus, que a gente possa então atravessar o mais rapidamente possível todo esse momento que nós estamos passando. Se por acaso alguém tiver o livro aí, abre lá comigo na página 241. Então só para situar melhor vocês, a mensagem que nós vamos comentar hoje, ela é do espírito Marie Capelle. Ela foi psicografada em dezembro de 1874. Então, só para vocês terem uma noção aí com relação ao tempo, né? Então, tem de vários momentos aqui, tem poemas, tem textos ali logo do começo da codificação. Então, realmente é um livro muito interessante para quem gosta aí, esses textos mais antigos. Nesse livro em específico, eles mostram muito como as comunicações daquela época ali incentivavam os homens, né? Olha, o espiritismo chegou para poder, né, contribuir para a humanidade. Então as mensagens são sempre nesse intuito, né, de mostrar que o espiritismo veio para ficar, veio para agregar aos seres humanos, ao mundo, as informações, contribuir para o progresso, né, que é o mais importante. Então essa mensagem que eu escolhi para hoje, ela se chama Deixai amadurecerem os frutos. Então, pessoal, eu vou fazer uma leitura e depois a gente volta e comenta um pouquinho os pontos principais. Tudo bem? Vamos lá? Então eu vou fazer uma leitura aqui. Deixai amadurecerem os frutos. Se, passeando em meio às vinhas no final de junho, experimentardes a uva, ela estará acre. O que significa acre? Amargo, ácido, azedo. Mas, se esperardes até o mês de setembro, encontrareis o cacho aveludado, escuro ou dourado. Isso significa que para julgarmos a qualidade de um fruto é necessário aguardarmos o seu completo amadurecimento. É evidente que, se hoje um dos espíritos superiores que velam pelo aperfeiçoamento dos mundos quisesse colher esse fruto da criação que é a humanidade terrestre, ele o encontraria bem áspero e ruim. Seria o fruto colhido antes da chegada dos poderosos raios do verão. Seria um fruto verde e sem perfume. Atualmente ainda, o mal prepondera sobre o bem aqui embaixo. É preciso a esta terra a conquista e a experiência da liberdade, que torna os homens bons e sábios.
Como as plantas, ela necessita do ar puro e do sol, não da compreensão, não da compressão, desculpe, do ar frio e insalubre. Os que estão no poder geralmente creem que, mediante a dominação suprema, obter-se-ão plenos resultados, mas se esquecem que tudo que é comprimido se desvia. Não percebem que a docilidade, que a submissão, a miúde, degeneram em hipocrisia e ensejam a revolta. Como tudo que é imperfeito, a terra tem sua ignorante infância e sua louca juventude. Terá, pois, sua era de trabalho e seus dias de esperança, de calma e de bondade. Como é bom ler isso, né, pessoal, nesse momento. Amenizar o quanto possível essa época de aspereza, de amargura, neutralizar os ódios, impedir os embates por demais violentos, disseminar em toda parte os sentimentos de paz, de benevolência, de real fraternidade, eis qual deve ser a obra de todos os devotados espíritos que amam a humanidade, por ela mesma, e cumprem seu dever por convicção, por consciência e sem preocupar-se com sua própria satisfação. Essa deve ser a obra dos adeptos do Espiritismo. Então ela fecha aqui, conclui. Essa deve ser a obra dos adeptos do Espiritismo. Olha que mensagem interessante para esse momento, né, pessoal? Ela foi psicografada lá em 1874. Olha quanto tempo, né? Quase 150 anos já. E ela é tão atual, né? Tão presente. Vamos comentar um pouquinho então sobre alguns pontos. Logo no comecinho aqui, né? Ela vai dar esse exemplo para nós da vinha, né? Das vinhas. Se a gente for lá e colher a uva antes do momento certo, como que vai estar essa uva, né, pessoal? Ela vai estar ruim, ela vai estar áspera, ela vai estar ácida, vai estar azeda. Não vai estar pronta para a gente poder colher e fazer o vinho, né? Ou então fazer alguma outra coisa, né, cuja matéria-prima seja a uva. Ela não vai estar boa, a gente tem que esperar. Então, se em junho, aqui ela usa o tempo, né, com relação às estações do ano no hemisfério norte. Então, junho ainda é verão e em setembro já é outono. Então, ela fala que se a gente for lá colher em junho, não vai estar bom ainda, a gente tem que aguardar até setembro, né? E aí a gente vai encontrar o cacho aveludado, escuro ou dourado. Significa que, para julgarmos a qualidade de um fruto, é necessário aguardarmos o seu completo amadurecimento. Pessoal, o que é esse fruto, né, que ela está colocando aqui para nós? Qual que é a analogia que a gente vai buscar entender aqui? Então vamos lá. Fruto, logo em seguida ela vai usar a seguinte expressão. É evidente, né, que se os espíritos superiores, né, que velam por nós, pelos mundos, pelo aperfeiçoamento dos mundos, quisesse colher o fruto da criação que é a humanidade terrestre, né, como que a gente está agora, pessoal? Como que está essa humanidade terrestre? Ele o encontraria bem áspero e ruim. Então a gente ainda está verde, a gente ainda está lá no mês de junho, entre aspas, né? Seria o fruto colhido antes da chegada dos poderosos raios do verão. Seria um fruto verde e sem perfume. Olha só que bonito a gente entender, então, o fruto da criação. Quem é o fruto da criação? Nós somos nós, humanidade terrestre. Nós somos frutos da criação de Deus. Então, olha que imagem também bonita para a gente pensar. Então, se a gente pudesse ser colhido por esses espíritos que velam pelo aperfeiçoamento dos mundos, a gente estaria pronto agora, nesse momento? Eles vão nos encontrar ainda, né, com algumas dificuldades, né? A gente ainda está áspero, a gente ainda está ruim. A gente seria então esse fruto verde sem perfume. Seria como se tirasse a gente daqui e colocasse a gente em um planeta muito avançado. A gente estaria pronto? A gente teria condições de habitar um outro mundo mais avançado, um mundo mais feliz? Nós estamos caminhando então para a gente chegar nesse lugar, nesse patamar, seguindo a lei de progresso, a lei de evolução, passando por todas as outras leis divinas, né?
Então, olha o tanto que é bonito, né? Quando ele usa a imagem aqui do verão, pessoal, olha só. Seria o fruto colhido antes da chegada dos poderosos raios do verão. Então, olha só. Colhido antes da chegada dos poderosos raios de verão. Eu achei bonita essa imagem, raios de verão. O que poderia ser esse raios de verão? Vamos imaginar aqui. Olha só o convite que eu estou fazendo para vocês agora. Vamos imaginar, então, Jesus como sendo um sol. Um sol que emana luz, que emana vida. Esses raios de luz que nós recebemos, o que são esses raios de luz? É o Evangelho, né? O Evangelho de Jesus. Esse raio de luz, esse raio de verão, que ainda não conseguiu penetrar nos nossos corações, não conseguiu entrar, não conseguiu ainda fazer morada. Então, como que a gente vai, então, amadurecer esses frutos? Né? Como diz o título da mensagem, deixai amadurecerem os frutos. Então, se esses raios de verão são os raios luminosos do sol que é Jesus, e esses raios são o seu evangelho, as suas palavras, os seus ensinamentos, o seu exemplo, se ele ainda não entrou, ele não faz morada ainda dentro de nós, como que a gente vai, então como que vai resultar esse fruto? Como que nós estamos agora? Nós ainda somos frutos verdes e sem perfume, como ela coloca aqui. Então, a chegada dos poderosos raios já aconteceu. Os raios de verão, que é Jesus, que é o seu evangelho, já chegou, já está batendo na gente. Esse raio já chega, mas ele não consegue entrar. O que está impedindo o raio de entrar? Vamos fazer essa reflexão? O que impede a gente nesse momento, nesse atual momento? Vamos aproveitar esse tempo que a gente está mais livre, mais disponível para a gente pensar. O que está impedindo esse raio de luz, essa bênção que é o Evangelho de Jesus, a realmente fazer parte da minha vida, a realmente integrar a minha vida, a realmente conduzir as minhas ações, as minhas reações, o meu trabalho, a minha visão de mundo, a minha visão do próximo, a minha visão sobre mim mesmo? Como que esses raios de luz, esses raios de verão, que é o Evangelho, está contribuindo para a minha reforma interior, a minha reforma íntima? Que eu vim buscar, que eu vim aprender, que eu vim realmente praticar. Então, olha o chamado que a gente está recebendo aqui para a gente pensar. Né? Então, esses raios do verão, esses raios de luz aqui, vamos lembrar sempre dessa imagem, Jesus como o nosso sol. Esse sol maior que está cuidando do nosso planeta, governa o nosso planeta, governa todos que aqui estão. E aí ele lança para nós essas bênçãos, esses raios de verão. O sol não é para todos, pessoal? A luz do sol não é para todos? Mas são todos que conseguem receber essa luz? Que conseguem absorver essa luz? Não são. Infelizmente. Por quê? Porque Jesus nos dá a liberdade da gente escolher, do nosso livre-arbítrio. Então nós podemos escolher, nós podemos receber esses raios de luz, esses raios de verão dentro da gente ou não. Ou então a gente deixa pra lá. Ou então, isso não tem importância, isso eu olho depois. Ou então, às vezes nem quero olhar também. Então, assim, pra gente pensar, pra gente ir analisando. Olha só que bacana essa imagem, né? E aí, continuando aqui, como ele fala que como tudo é imperfeito, a terra tem sua ignorante infância e sua louca juventude. Terá, pois, sua era de trabalho e seus dias de esperança, de calma e de bondade. Então, olha só, vamos entender aqui como a Terra, né, esse planeta que nós habitamos hoje, como um mundo que evolui, que avança também, assim como nós.
E aí ele fala, tem a sua ignorante infância, caminha para a sua louca juventude, mas ela terá também, né, a sua era de trabalho e seus dias de esperança, de calma e de bondade. Pessoal, aonde nós estamos localizados aí, se a gente for pensar? A gente já passou da ignorante infância? Vamos pensar que sim, que nós já atravessamos. Nós estamos ou já atravessamos a louca juventude? Ou estamos atravessando, estamos passando por essa louca juventude? Ou será que nós já chegamos nessa era de trabalho, de esses dias de esperança, de calma e de bondade? O que vocês acham? Eu acho que nós estamos aí saindo dessa louca juventude e querendo entrar nessa era de trabalho e esses dias de esperança, de calma e de bondade. Apesar de que nós já vemos isso em alguns momentos. Eu não sei se vocês pararam para analisar, apesar de tantas notícias duras que nós estamos recebendo nas últimas semanas, nos últimos meses, principalmente nas últimas semanas, nos últimos dias, são assim notícias muito pesadas, né? Muitos desencarnes, né? A gente está vendo aí, a situação realmente está complicada. Mas vocês já pararam para olhar também o movimento contrário a isso? O movimento de doação, de mobilização social, de campanhas, de pessoas que estão preocupadas com outras pessoas que estão mais frágeis, são mais vulneráveis durante a passagem dessa crise que nós estamos vivendo. Vocês conseguem ver um outro movimento? Uma outra força? O que é isso então? Será que já não é essa era de trabalho? Esses dias de esperança que a gente está querendo já plantar para a gente viver? Essa calma, essa bondade, ela já não está entre nós? Ou é tudo caos? Ou é tudo medo? Ou é tudo desequilíbrio? Ou é tudo insegurança? O que vocês acham? Eu vejo como ela fala aqui, né? Louca juventude, né? Mas também já entremeando essa nova fase, né? Que a gente acredita que seja, então, a regeneração que está próxima, que está vindo, que está chegando. Então já são aí traços desse novo momento que nós vamos alcançar, nosso planeta vai alcançar. E nós, tendo condições, vamos alcançar junto com ele. Vamos continuar essa caminhada junto com ele. Então olha que bonito a gente pensar, né? Era de trabalho e dias de esperança, de calma e de bondade. A gente tem muito que aprender com esse momento. Então, por mais... São dias duros, são dias tristes, são dias de reflexão, são dias de realmente a gente se reavaliar, autoavaliar a nossa vida, a nossa conduta, tudo que a gente quer daqui para frente. Todos nós devemos fazer essa reflexão e ela vai nos guiar daqui para frente. Ela vai ser um farol que vai nos mostrar. Até aqui eu acreditava que estava certo, que estava bom, mas parece que não é bem assim. O que eu posso fazer para melhorar daqui para frente? O que eu posso fazer para aproveitar melhor o que está à minha disposição? Quais são os recursos que estão à minha disposição, pessoal? Vamos pensar isso hoje. Eu posso ficar em casa? Eu posso cumprir a quarentena? Então vamos cumprir a quarentena de uma forma produtiva. Vamos ler aquele livro que estava guardado, que a gente, né, tá ali esperando a gente dar atenção para ele. Vamos escolher um horário para a gente fazer oração para o nosso planeta, para todas as pessoas que estão desencarnando, para todos os médicos, para todos os hospitais, para todos os profissionais de saúde que estão aí trabalhando numa rotina desenfreada para poder lutar na linha de frente contra esse vírus que está aí. Então, o que a gente pode fazer? O que está à nossa disposição? Se a gente conseguir utilizar os recursos que estão à nossa disposição, pessoal, essa engrenagem dentro da gente, ela vai se movimentar de uma outra forma, com uma outra velocidade, com uma outra qualidade.
E aí isso vai trazer benefícios para nós, para o nosso campo mental, para a nossa vida, para o nosso espírito e também para quem está próximo de nós, para quem está cumprindo essa quarentena junto com a gente, nossos familiares, seja quem for que esteja com a gente, em qualquer lugar do mundo. É um momento para a gente refletir, para a gente pensar, para a gente analisar, né? E aí ela vai finalizar aqui dizendo: essa deve ser a obra dos adeptos do Espiritismo. E que obra é essa? Né? Amenizar o quanto possível essa época de aspereza e de amargura. Amenizar o quanto possível. Como que eu vou amenizar esse momento de medo, esse momento de insegurança? Conversando com as pessoas. Se você tem aquele familiar que está com medo, que está inseguro, que acha que vai, né? Nesse momento assim está tomado pelo medo mesmo, que é uma energia que circula entre nós, né? O medo ele se espalha de várias formas, mas se você tem aquele familiar, aquele amigo que está com medo, né? E aí com o medo vem outras coisas, vem a depressão, vem a insegurança, vem a ansiedade, né? De ficar confinado, de ficar nesse isolamento. Então, como ela fala aqui, amenizar o quanto possível, vamos conversar com essas pessoas, vamos distrair essas pessoas, vamos sentar com elas e conversar sobre coisas boas, sobre coisas positivas. Quando acabar essa quarentena, esse momento de isolamento, qual que é a primeira coisa que nós vamos fazer? Eu quero voltar a fazer atividade física, eu quero ir para academia, eu quero ir no shopping, sabe? Eu quero ir no cinema, eu quero ir ao teatro, enfim. Projeta para frente, né, coisas que nós não podemos fazer agora, mas que fazia parte da nossa vida e que vai trazer uma alegria para a vida da gente assim que acabar essa quarentena. Então, amenizar o quanto possível essa época de aspereza e de amargura. Né? Amenizar, tentar. Claro que a gente sabe que o momento é delicado, mas a gente sabe também que vai passar. Por algum motivo, nós estamos atravessando essa prova, que é uma prova coletiva, né? Abrangeu aí, pessoal, todos os países, praticamente todo o globo terrestre sofreu alguma alteração no seu ritmo, na sua vida, na sua rotina. Quantos bilhões de pessoas, nesse momento, alteraram completamente a sua rotina? Então, vamos tentar fazer esse esforço de amenizar, então, o quanto possível, essa aspereza, essa amargura que a gente possa sentir ou possa estar circulando aí entre a gente, né? E aí ela continua: neutralizar os ódios. Neutralizar os ódios. Vamos refletir sobre esses ódios que nós sentimos. Agora a gente está em casa, a gente não está na rua, a gente não está encontrando com as pessoas que a gente não quer encontrar, talvez. Mas vamos pensar, vale a pena a gente alimentar esse ódio, esse rancor? Vale a pena ou não? O que vocês acham? Então vamos procurar, ela fala aqui, né, fazendo parte dessa obra dos adeptos do Espiritismo, neutralizar os ódios. Se alguém perto da gente, próximo da gente, está com essa dificuldade, vamos tentar auxiliar. Vamos indicar a prece. Vamos indicar o culto no lar, nesse momento que nós estamos, né, nesse momento de confinamento dentro do lar. Vamos movimentar positivamente esse lar. Disseminar em toda parte os sentimentos de paz, de benevolência e de real fraternidade. Disseminar os sentimentos de paz, de benevolência, de real fraternidade. A gente está vendo isso um pouco, né? Claro que isso não é amplamente divulgado, mas pelas redes sociais a gente consegue ter acesso às ações do bem que estão acontecendo, né? Quando ela fala que, né, benevolência, a gente está vendo quantas pessoas estão se mobilizando, arrecadando alimentação, né, preparando, distribuindo para as pessoas que estão precisando, né, para as pessoas em situação de rua, né, as pessoas que estão aí, que tiveram prejuízo dos seus empregos, enfim, né, a gente sabe que de toda ordem aí a dificuldade é muito grande.
E a gente vê também essa movimentação, né? Essa disseminação de sentimentos de benevolência, de real fraternidade. A gente aproveitar esse momento, pessoal, para a gente olhar para o outro, para a gente lembrar que não são todos no planeta que têm a sua casa, ou que tem a sua casa em boas condições de saneamento básico, água potável. Por que isso acontece? Por que em uma situação normal isso não chamaria a nossa atenção? E hoje está chamando a nossa atenção. Será que todos os dias, todas as pessoas têm as mesmas oportunidades de alimentação, de higiene e de tudo? Então é um momento para a gente pensar. Como é que as coisas estão sendo feitas? A gente está fazendo as coisas, né, as escolhas aí políticas, enfim. Ela está realmente chegando a quem precisa ou ela está prejudicando ainda mais quem já tem necessidades básicas? É uma coisa para a gente pensar. Ou será que não é importante a gente pensar, a gente manter as coisas como elas estão e seguir o barco? O que vocês acham? Talvez seja a hora da gente rever tudo, né? A gente rever aí tantas coisas, né? Tanta desigualdade. Por que tanta desigualdade? Por que a gente não consegue dividir melhor? Por que a gente não consegue viver essa real fraternidade que ela está falando aqui, né? Disseminar em toda parte os sentimentos de paz, de benevolência, de real fraternidade. Por que a gente ainda não consegue viver essa fraternidade? Isso vai se perpetuar para sempre? Uns com abaixo do básico e outros com tanto em exagero e sem se preocuparem com os outros? Então é pra gente pensar, é pra gente ir analisando, né? Ela vai tocando nesses assuntos e aí ela continua. Eis qual deve ser a obra de todos os devotados espíritos que amam a humanidade por ela mesma e cumprem seu dever por convicção. Então essa deve ser a obra de todos os espíritos que amam a humanidade, sejam encarnados ou desencarnados, ou que estejam apenas nos auxiliando nesse momento, né? Por convicção é um dever, né? Que cumpre o seu dever por convicção, por consciência e sem preocupar-se com sua própria satisfação. É hora, pessoal, da gente pensar no outro. É na hora da gente pensar naquele que tem menos. Então é hora da gente pensar. Essa deve ser a obra dos adeptos do Espiritismo. Então é nesse momento, né, deixar e amadurecer os frutos. Nós estamos amadurecendo, né? A humanidade está passando por esse momento para que a gente amadureça, para que a gente, né, é uma fase difícil, pesada, mas é para a gente amadurecer. Para esse fruto que hoje é áspero, é ruim, né? Que se a gente fosse colhido agora, a gente estaria sendo colhido antes da hora. Se a gente fosse colhido agora para ser transportado para outro lugar, para outro mundo mais avançado, não seria a hora certa. Então, o tempo está se desenrolando. Vamos utilizando a mensagem aqui, nós estamos lá no mês de junho agora. Então, vamos amadurecer para a gente chegar no mês de setembro já como um fruto pronto, um fruto realmente já com o tamanho ideal, com a cor ideal, com os aspectos ideais, para a gente seguir a nossa caminhada. Então essa mensagem, pessoal, ela é muito, apesar de ser curta, né, ela é muito, dá pra gente analisar todos esses pontos, analisar a nossa conduta enquanto adeptos do Espiritismo, da doutrina do Cristo, pra gente pensar, pra gente analisar quanto a gente pode, então, entender o momento e também compartilhar, participar desse momento que nós estamos passando de uma forma positiva, de uma forma que vai contribuir para que a gente sinta o menos possível, né? Apesar da dureza, das perdas humanas, de todas as coisas, né, que decorrem disso,
mas a gente sabe que a espiritualidade, ela tá nos auxiliando, ela tá com a gente. Jesus, então, nem se fala, né? A gente sabe que, como governador do nosso planeta, ele tá acompanhando tudo o que está acontecendo, e vamos confiar, né? Vamos entregar nas mãos dele esse momento para que a gente saia melhor, para que a gente cresça, para que a gente amadureça, para que a gente seja esse fruto que vai amadurecer, que vai aprender com essa experiência, né? E claro, rogando também o amparo, o auxílio aos que estão desencarnando nesse momento, aos seus familiares. Tanta dor que a gente está vendo aí, né? Os outros países estão numa situação mais grave do que a nossa, mas nós também já estamos passando pelas perdas humanas, que é o mais lamentável, o mais difícil. Mas vamos ter dentro do nosso pensamento, da nossa reflexão, essa imagem de um fruto que está amadurecendo. Então, o convite que fica para nós hoje é esse amadurecimento. Então, deixai amadurecerem os frutos, né? Então, nós estamos amadurecendo, nós estamos sendo convidados a amadurecer, a crescer, a evoluir. Então, é essa a mensagem que fica para o nosso vídeo de hoje. Agradeço muito a presença de vocês, os compartilhamentos, os comentários, né? Os likes, as inscrições novas no canal também. Tá tendo muita gente participando, muita gente nova descobrindo o canal. Pessoas que não têm redes sociais, mas que agora estão acessando aqui pelo nosso canal. Então eu fico muito feliz. Vou pedir para você compartilhar esse vídeo com o seu grupo familiar, com o seu grupo de amigos, né? Para aquela pessoa que vocês acham que seria importante ela ouvir essas palavras que nós trazemos no vídeo de hoje e nos outros 3 vídeos anteriores também. Tá bom? Então fica o meu convite, fica aqui a minha pequena contribuição e vamos expandir essa contribuição aí para mais e mais pessoas. Tá bom, pessoal? Vou me despedindo então, deixando meu muito obrigado e pedindo sempre que Jesus nos ampare e nos proteja nesse momento e que tudo se desenrole da melhor maneira possível e que a gente consiga atravessar esse momento e que a gente possa também amadurecer com tudo isso de uma forma a nos tornarmos melhores e a construirmos esse mundo melhor que está vindo aí com a regeneração que a gente acredita. Um abraço especial para todos vocês, fiquem com Deus, que Jesus, nosso Mestre, nos ampare e nos proteja hoje e sempre. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.